Hoje é o dia das dicas práticas de cultivo indoor, então se você tem alguma dúvida, continue acompanhando esse vídeo de hoje, porque hoje nós vamos falar sobre como fazer a circulação de ar no cultivo e por que fazer, qual é a importância de fazer a circulação de ar. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, comenta aqui nos comentários, porque pode ser que eu grave um vídeo respondendo a sua dúvida em um dos próximos episódios. Se você ainda não me conhece, eu sou o Jean Silva, eu sou fundador da Plantando Bem e hoje vou compartilhar com você qual é a importância da circulação de ar e como fazer a circulação de ar no cultivo indoor, em um ambiente fechado. Bom, primeiro de tudo é que é importante você saber que a circulação de ar é uma das peças de um componente chamado cultivo indoor. Se você quer saber como você monta o seu cultivo indoor, o seu grow, eu vou deixar um e-book gratuito linkado aqui no primeiro comentário fixado e você pode ir lá baixar esse e-book e ver como você monta o seu grow. Como você faz para fazer a circulação de ar dentro desse grow, dentro desse cultivo indoor? É isso que nós vamos falar nesse vídeo agora. Por que você deve fazer a circulação de ar? Isso é muito importante. Por quê? Para você não ter aquela dúvida: será que eu tenho mesmo que fazer a circulação de ar 24 horas? Vou te explicar aqui o porquê que a gente faz a circulação de ar no cultivo indoor. Primeiro motivo é para renovar o CO2 dentro do ambiente interno. As plantas, elas consomem CO2 o tempo todo. É como se elas estivessem respirando. Tipo a gente, sabe que a gente está respirando? Você pode parar de respirar durante a noite? Não, você está respirando o tempo todo. Com as plantas é um pouco diferente. Elas podem ficar um pouquinho sem o CO2, então elas aguentam ficar tipo 5 minutos, 10 minutos sem CO2 nenhum, porém não é o ideal. O ideal é que elas tenham CO2 o tempo todo. E tem outra diferença também, é que à noite ela não consome CO2, ela consome oxigênio, mas ela continua consumindo. Então essa é a principal importância, é para renovar o CO2 dentro do ambiente, extremamente importante. O segundo motivo é para levar a umidade do ar embora. A planta, ela libera umidade o tempo todo. Então ela tem os estomatos, que são como se fossem os nossos poros, que ficam abrindo e fechando e liberando água, vapor de água. E isso é umidade no ambiente. Então a gente precisa estar o tempo todo circulando o ar para levar essa umidade embora. Se você fechar todo o ambiente e colocar a planta lá, a umidade vai se elevar, certo? E o terceiro motivo é porque ajuda no controle de pragas. Se você tem um ambiente fechado, úmido, uma praguinha cai lá dentro, ela espalha num piscar de olhos. Então ajuda no controle de pragas você fazer o CO2. Você fazer a circulação de ar, trazer CO2 novo e levar a umidade embora. Então essa é a importância. Beleza, então você já descobriu o porquê, agora vamos descobrir o como fazer. Como você faz a circulação de ar? Da seguinte maneira, vamos lá que eu vou te mostrar dentro do cultivo. Então, aqui tá meio escuro, né? Porque as plantinhas estão dormindo, então não vou poder ligar a luz. Mas é o seguinte, você vai usar, para fazer a circulação de ar, você vai usar um exaustor posicionado no teto do grow. Ele vai estar posicionado na parte de cima do grow. Por quê? Porque o ar quente vai para cima. Então, por isso, a gente posiciona o exaustor na parte de cima do grow. Ele pode estar pro lado, assim, igual tá o meu, ou ele pode estar para cima, tanto faz. O importante é ele estar na parte de cima do grow. E aí você vai colocar o exaustor puxando o ar para fora. Então, por exemplo, aqui ele tá jogando o ar nesse sentido. Então aqui é o grow, ele puxa o ar vem por aqui, passa aqui, vem e sai aqui para fora nesse duto. Então ele tá puxando o ar. Então é assim que você vai fazer a saída de ar. Isso é o ponto mais importante da circulação de ar, é esse exaustor
de cima. Ele é o principal exaustor que você precisa na maioria dos cultivos. Nesse cultivo aqui, por exemplo, é um cultivo de 1,20 m por 1,20 m. Esse exaustor, ele é de 150 mm turbo e eu só tenho esse exaustor no grow. Não tenho um outro exaustor que seria o exaustor de entrada. Então essa é a saída de ar. Como que você vai fazer a entrada de ar? A entrada de ar você vai fazer por essas janelinhas na entrada do grow. Essas janelinhas, o ar vai entrar naturalmente por elas. Então à medida que o exaustor de cima puxa o ar, lá dentro fica um vácuo, né? Só que para não ficar o vácuo, o ar entra por aqui, que é essa entrada passiva que tem uma telinha aqui, ó, para impedir a entrada de insetos e tudo mais. Então, se você tiver um exaustor fazendo a saída de ar e as entradas passivas de ar aberta, você já tem a circulação de ar funcionando. O ar sai pelo exaustor de cima e entra pela entrada passiva. Então, esse é o principal tipo de exaustão para os cultivos pessoais. Mas existe uma exceção. Pode ser que você tenha que trazer o ar de fora, ou pode ser que o seu grow seja improvisado ou não tenha entradas passivas. Como que você faz nesse caso? Nesse caso é necessário você colocar um exaustor insuflador, então um exaustor que vai jogar o ar para dentro da estufa. Então é um exaustor que vai ficar dessa vez na parte de baixo do grow, na parte mais baixa, jogando o ar de fora para dentro. Então, ao invés de jogar de dentro do grow para fora, esse vai jogar de fora para dentro. Então você vai ter um exaustor na parte de cima jogando para fora e um exaustor embaixo jogando o ar para dentro. E assim você vai fazer a circulação de ar, vai estar circulando. Beleza. O exaustor de baixo, o exaustor insuflador, pode ser metade ou até 1/4 da potência do exaustor de cima. Então, se você tem um exaustor mais potente em cima, embaixo pode ser menos potente. Se você está em um ambiente, por exemplo, porões, onde não tem ar vindo naturalmente, você também vai precisar do exaustor de entrada para trazer o ar de longe, para trazer o ar de onde tem ar disponível, para jogar naquele lugar onde não tem troca de ar. E duas dicas finais: use dutos para direcionar o ar. Sempre coloque o exaustor puxando o ar, então na ponta do duto puxando o ar. Mas você pode usar dutos para direcionar o ar. Você pode usar duto anti-ruído, que ajuda a diminuir o barulho da circulação de ar, inclusive ajuda a diminuir o barulho dos exaustores. Duto anti-ruído, que foi aquele que eu mostrei para vocês que estava na ponta do exaustor, era um duto anti-ruído. E a próxima dica importante é: tenha troca de ar no cômodo. Não adianta nada você fazer a circulação de ar e fechar o grow dentro de um banheirinho e fechar as portas e as janelas. Não adianta. Tem que ter circulação de ar no cômodo. No cômodo, se for um cultivo pessoal, um grow ali de até 1,20 m por 1,20 m, 1,40 m por 1,40 m, você pode simplesmente deixar a janela ou porta aberta e a circulação de ar natural vai conseguir circular o ar dentro do cômodo, beleza? Então é isso. Se você gostou dessas dicas e quer montar o seu grow para você ter as suas flores lindas e resinadas, eu vou deixar o link aqui embaixo para você baixar o e-book Como Montar o Seu Grow, seu cultivo indoor, gratuitamente. O e-book, é claro, né? Montar o grow, ele pode ter sim um valor. E aí é só você clicar lá e baixar. Então tamo junto, mete o dedo no like aí nesse vídeo. Quero ver o like nesse vídeo, hein? Até o próximo, grande abraço e boas colheitas!